Oi, Neide! Que Tudo alegria! bem, amiga? Tudo bem, melhor agora, encontrando você. Melhor, né? Graças a Deus a gente tá podendo ter as lives, pelo menos nos olharmos, né? Com certeza, com Ô, certeza. bem, ô bendita tecnologia, É né? verdade. Nossa, bendita Hoje eu mesmo. estava falando com um amigo meu lá de Minas Geral, e ele olhando para mim, ô Ney, quem diria que a gente ia poder estar se olhando, né? Eu falei, pois é, é assim mesmo, né? Exato. Se não fosse isso, com certeza nós já tínhamos nos encontrado, né, Neide? É verdade. Falando nisso, eu vou estar em Curitiba segunda-feira. É mesmo? Eu vou na Evangelizar. Na noite Ah, do louvor de segunda-feira, eu vou estar ao vivo na Evangelizar, que grava ao vivo igual, né? Mas eu acho que o público é restrito, né? eu sei Mas, como é que é. Aham, eu já estive é, lá. mas já quero convidar todo mundo para acompanhar, para participar. Acredito que será uma bênção de Deus. E sempre é, né? Com Mas eu acho que certeza, sempre é, mas é nós temos que nos encontrar, Neide. Nem que for para tomar um cafezinho. verdade, verdade. Vamos procurar nos encontrarmos, sim. Mas, gente, olha que tema maravilhoso que nós temos hoje. Que bênção na nossa vida quando Deus fala. Quando Deus fala é maravilhoso. E Deus falou, Deus pediu que nós tratássemos desse sentimento que muitas vezes vai tomando conta do nosso coração, chega sorrateiramente, É, disfarçadamente. Na verdade, a palavra ciúme, ela vem, ela não quer dizer exatamente aquilo que a gente pensa, porque a raiz dessa palavra, ela vem do latim zelumen e do grego zelos, que é no sentido primário dessa palavra, ela não é um sentido ruim, né? É um desejo de proteção, mas um desejo de proteção tão feroz, mas tão feroz, que a palavra de Deus chega a dizer que Deus tem por nós um amor ciumento. Quer dizer, um amor feroz que não quer que a gente se afaste, quer exclusividade, né? Então, exato. aquele que diz que tem Jesus como Senhor, ele vive essa dimensão desse amor ciumento de Deus, desse amor zeloso que não quer que você se afaste, que não quer que você se perca, né? É esse o sentido dos mandamentos. A raiz dos mandamentos da lei de Deus, a raiz dela é essa, é de proteção. Deus deu os mandamentos para quê? Para nos proteger. Aquele que observa, tanto o livro do Eclesiástico vai dizer isso para nós. Aquele que observa os mandamentos, os mandamentos o guardará. Porque foi no sentido de proteção de Deus, para que a gente não voltasse o nosso olhar para as coisas do mundo, para o paganismo. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo as situações terríveis de paganismo dentro da igreja, que estão tomando uma dimensão de um esfriamento, né? Nem é morno mais. Já está congelado o negócio, está esfriado. Esse último dia eu não fiz outra coisa, não atender pessoas me perguntando, verdade que o padre Fábio de Mello fez uma tatuagem? Falei, gente, não tenho nada que ver com o padre Fábio de Mello. Se fez ou não fez, eu não quero saber, porque está em outra hierarquia. Está uma hierarquia acima de mim e eu vou ficar dentro daquela hierarquia que eu posso responder, daquilo que eu vou responder. Então, já quero dar esse conselho para você. Dia que você chegar diante de Deus, amado, amada, você vai entregar o livro da tua vida para Deus. Jesus vai dar, ela vai pegar, vai abrir o livro da tua vida. E você vai passar pelo crivo da justa justiça divina. É só você e Deus. Não vai estar padre Fábio de Mello lá, não vai estar ninguém, não vai estar Netinha, não vai estar Lisiana, não vai estar ninguém, vai estar você e Deus. Então, tudo isso que a gente faz é para dizer para você, tudo isso que a gente sente tem solução.
tem solução. Aqui você tem que buscar essa graça. Buscar ir vencendo tudo isso, todas essas raízes, para florescer para Deus. Para chegar lá e desabrochar em Deus. Quando Deus pegar e falar, parabéns, você caiu, mas levantou. É isso aí. Então é isso. Né? Não vamos olhar para o lado, mas vamos olhar para Deus. Não desviemos os nossos olhos de Jesus. Quando a gente desvia os olhos de Jesus, a gente afunda, né, Lisiane? Olha, Neide, com certeza, e sabe, acho que uma motivação muito grande para a oração, para ter uma vida em Deus, de verdade, além das nossas necessidades ou da nossa união com Ele, eu acredito que isso, agora é algo meu, assim, né? Uma das coisas que me motiva para estar em união com Deus é para a hora da minha morte. Porque já pensou eu ser estranha dele e ele ser estranho meu, e é um encontro solitário com ele, ninguém vai junto. Ninguém vai ficar dando a mão para mim fazer essa passagem. Então eu tenho que me lançar com essa certeza absoluta de que ele está do outro lado. E que ele vai me reconhecer. Só que como que ele vai me reconhecer? Claro que pelas obras de caridade, de amor, de justiça, mas com essa união com ele, essa amizade com ele. Eu vou reconhecê-lo. Você já pensou eu olhar para ele e não saber quem ele é? Né? Então isso é uma das... Pode concluir. Não, eu ia dizer que isso é a minha grande motivação para ter uma vida espiritual, porque eu fico, a morte é algo que vai chegar para nós mais cedo ou mais tarde, né? Eu gosto muito de falar da morte, Neide. Um dia nós podemos fazer uma live só sobre a morte. Eu acho maravilhoso esse tema, também gosto. Também gosto. Porque falar da morte é falar de vida, é falar de como nós vivemos, né? É verdade, é vida e vida em abundância. É vida e vida em abundância, também gosto. Vamos marcar assim, vamos pedir para Jesus. O dia certo ele te diz. Isso mesmo, vamos rezar e vamos pedir para ele. Mas eu queria assim, dentro disso que você estava colocando, Lisiane, eu vejo assim, é muito importante nós sabermos como nós estamos vivendo. Eu gosto muito de algumas linhas teológicas que elas são assim, maravilhosas. Eu gosto de ler, eu gosto de ver, eu gosto de estudar, eu gosto de ver como é que os nossos padres, eu falo assim, quando eu falo isso, eu falo assim, de teólogos que realmente vivem o cristianismo de verdade, né? Que são exemplos para mim. Os outros eu não perco tempo. Tem muita coisa que eu não tenho tempo para tudo. Tem gente que fala assim, você não leu tal... Não, eu não tenho tempo para isso. Você não assistiu tal filme? Não, muito obrigada. Tem coisas que a gente tem que fazer opção na vida. Prioridade. Ter prioridades, é isso aí. Então eu vou priorizar aquilo que vai me edificar. O resto, vamos deixar de lado, que sempre vai ter, e nós vamos seguir em frente. Há um padre chamado Spencer, um grande teólogo, e ele faz exatamente essa linha teologal, a linha teologal que ele defende. É assim, você vai reconhecer Deus se você amar. Se você não amar, você não vai reconhecer Deus. E você só vai reconhecer no céu quem você amou na terra. Os egoístas que só amam o próprio umbigo não vão reconhecer ninguém. E ele fala assim, que o inferno é esse estado de solidão profunda, que vai sentir ódio por Deus por não reconhecer ninguém. Então, é mais ou menos essa linha, claro que muito mais ampla, que eu não tenho nem capacidade para atingir todo esse conhecimento e falar do conhecimento de um teólogo que fica uma vida toda estudando. Mas é mais ou menos essa linha, exatamente isso que você está falando. Então, quando a gente traz para a vida da gente isso, faz a gente refletir e pensar que sentimento que eu estou deixando dominar dentro de mim, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas um ciúminho é bom. Eu já escutei muitas pessoas dizer assim, um ciúminho é bom. Eu não consigo entender o que uma coisa ruim tem de bom. Porque não é algo... o ciúme
de algo que não se possui ou que se deseja possuir com exclusividade. A gente só é exclusivo de Deus. Quando o ciúme é levado nessa dimensão de zelo para Deus, aí, ó, legal. A exclusividade é de Deus. Não amarás, não adorarás a nenhum outro Deus. Somente ao Senhor teu Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ter essa dimensão. Aí sim. Aí isso está correto, porque Deus fez tudo para nossa proteção. Agora, essa coisa que se vive hoje no mundo, fala assim, não, mas é normal. Ai, a criança tem ciúme da outra criança, grite, chega a ponto de agredir, os pais falam assim, ai, ele tem ciúme e ainda ri. É como se fosse um incentivo para aquele sentimento ruim ir tomando forma, né? Para ele ir tomando forma, para ir desenvolvendo os tipos de ciúme. Aí começa a pessoa lá, um ciúme que é até egoísta, né? Porque é um tipo de ciúme egoísta, a criança quer as coisas para ela, não é assim, eu quero para mim, é meu. E o pai e a mãe falam assim, não, mas ele é assim, mas ele é cuidadoso dos brinquedos, não quer dividir nada, tem ciúme de um carrinho, tem ciúme de uma boneca, e os pais acham normal. Começa a desenvolver. Aí essa criança vai crescendo e ela vai se tornando aquele ciúme dramático de vingançazinhas, de fazer birra, de a mãe pegou outra criança no colo, já vai empurrando, já vai, como se fosse uma vingança, uma agressão no outro, e vai desenvolvendo. Aí quando fica um ciúme paranoico, quando está casado, a pessoa fala assim, mas da onde que esse homem é assim, da onde que essa mulher... Veio da onde? Da onde que é toda essa raiz? Da onde que é tudo isso? Eu queria que você falasse um pouquinho nessa dimensão, assim, de ciúme para nós. Para as pessoas compreenderem que existem sentimentos que precisam ser combatidos dentro de nós. Que depende de mim, dizer um não, muitas vezes, a controlar isso dentro de mim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, para nós não chegarmos num extremo, como tem na palavra de Deus, né? Se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos ver lá, Gênesis 4, nós vamos ver Caim matando Abel. Mas foi a inveja de Caim que matou Abel? Não, a inveja foi o pecado capital, o ápice, lá em cima. Mas onde que começou isso? Um ciúme de irmãos, criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Começou ali, quando se vai permitindo isso criar forma dentro de nós. Queria que você falasse um pouquinho disso, Luciana. Então, Neide, né, é um sentimento que faz parte do ser humano, né? Todos, em algum momento, tivemos ciúmes ou tivemos inveja. O importante é reconhecer, como você disse, tomar consciência, ter humildade de reconhecer, opa, não tá certo esse sentimento. Isso aqui não é algo bom, isso faz mal para mim, faz mal para outra pessoa. Eu quero caminhar aqui do ciúmes para a inveja, né? Então, mas primeiro vamos falar dos ciúmes, né? Que é algo assim, como você estava falando, esse exemplo dessa criança egoísta, que quer as coisas para si. Veja, nós não nascemos assim. Nós nascemos, viemos, assim, a nossa essência, ela é boa, ela é amorosa, ela é carinhosa, ela quer o bem do outro. Tanto é que a criança, por exemplo, já a criança no útero materno, se ela sente que alguma coisa não está bem lá fora entre o pai e a mãe, ela já assume que a culpa é dela. Ela faz uma interpretação de culpa porque ela quer ver as pessoas bem. Então, pegar um brinquedo só para si e não dividir com o outro não é da natureza da criança, não é da personalidade dessa criança. Os pais não podem dizer, é a personalidade dele que é forte. Não, é alguma coisa que está acontecendo no ambiente, no clima em casa, que essa criança está copiando. Ou ela está repetindo, ou ela está... tendo
uma expressão de um sentimento que está vendo de alguém para ele. Às vezes ele está inseguro, ele não se sente amado. Aí, na insegurança, ele quer reter as coisas para si. Como se ele tem importância, isso é meu, eu sou importante porque eu tenho esse carrinho, eu sou importante porque eu tenho essa bola, então eu não posso perder, porque se perder ele perde a si mesmo, porque a criança ela não se sente nada, ela acha que ela não é nada. Então eu sou importante porque eu tenho essa bola, por exemplo, então se eu perder a bola eu perco tudo, eu não sou nada. Então veja que lá na infância já tem esse sentimento instalado nessa criança. E aí vem de uma insegurança de que ela não é amada. E se eu não sou, se ela foi rejeitada, por exemplo, ela tem uma interpretação. A minha mãe me rejeita, o meu pai me rejeita. Então, se eles me rejeitam, é porque eu não sou nada. É porque eu não presto para nada. É porque eu sou algo ruim. Eu sou algo que não tem utilidade. Eu não sou útil para nada. Então, isso já está... Por isso que a pessoa é insegura, porque ela tem um autoconceito de si. Como ela não é nada, aí ela é o objeto que ela tem. Então ela vale alguma coisa se ela tem um brinquedo. Ela vale alguma coisa se ela tem uma bola. Então é meu, é para mim, não vou dividir porque eu sou a bola. Eu não sou eu. Então a criança já cresce com isso. Isso a gente chama de um autoconceito negativo que ela interpretou de si. Mas às vezes ela pode estar reproduzindo um problema do pai e da mãe, um problema emocional ali, né? A mãe tem ciúmes do pai, o pai tem ciúmes da mãe, tem uma briga, essa criança não se sente nada, essa criança tá no meio desse conflito ali, sabe? Eles brigam, se eles estão brigando eu não sou nada, eu não sou ninguém aqui nessa casa. Então, é aí que está a raiz dos sentimentos de menos-valia, de inferioridade, Aí a pessoa vem dizer assim, o ciúmes, uma pitada de ciúmes é bom. Com certeza não é bom. Se é bom eu sentir que alguém tem ciúmes de mim, é porque eu estou tendo a necessidade de me sentir desejado. Veja, é um sentimento egoísta? Eu quero ser desejado e para eu ser desejado é bom que alguém tenha ciúmes de mim. Então, em detrimento, os ciúmes, para quem tem ciúmes, é um sofrimento. Então, eu quero que o outro sofra para eu me sentir desejado. Então, qual é o buraco que essa pessoa tem que está fazendo ela se sentir indesejada? Ela tem necessidade dos ciúmes do outro para se autoafirmar que é uma pessoa amada, que é uma pessoa desejada. Isso é assim, veja como isso é uma coisa, é uma mentira, porque o outro tem ciúmes porque o outro é inseguro. Não é porque ele ama, é porque ele é inseguro. E essa pessoa... E é um sentimento extremamente penoso para a pessoa. Sim, daí eu vou querer que o outro tenha ciúmes de mim para eu me sentir desejada? Mas se eu preciso dos ciúmes do outro para me sentir desejada, é porque eu não me sinto desejada na minha raiz, na minha essência. E esse desejo vem da onde? Vem lá da base, eu sou desejada por primeiro lugar, pelos meus pais, pelo meu pai e pela minha mãe. Se eu tenho isso muito certo, sólido dentro de mim, que eu sou desejado, que eu sou amado, é aí que vem a nossa estrutura interna de segurança. Aí eu não vou precisar dos ciúmes do outro para eu me sentir amada e me sentir desejado. Então, quando alguém diz que é bom ter ciúmes ou que faz bem ter ciúmes, não, é porque essa pessoa tem essa necessidade. Ela também tem uma insegurança. São duas inseguranças, o que tem ciúmes e o que gosta dos ciúmes, né? Então, a base do ciumento também é uma insegurança. Ele não acredita em si. Como ele não acredita em si, que ele é uma coisa boa, então ele pensa que o outro vai largar dele. Por exemplo, vamos falar aqui, agora estamos falando uma questão de relacionamento, né? Qualquer relacionamento, pode ser o da criança também. Mas o outro não vai ficar comigo por aquilo que eu sou como pessoa. Por isso que tem muita gente que dá tanto valor para as coisas materiais, né? Porque a pessoa vai me querer pelo dinheiro que eu tenho, não por aquilo que eu sou. Agora, nessa pandemia, eu tenho atendido muitas pessoas, assim, também que
os negócios estão caindo, eles estão em desespero, porque quem que eles são até hoje? O que mandou neles foi o dinheiro. Então eles não se conhecem, eles não sabem quem eles são de bom. Porque o dinheiro produz um falso sentimento de superioridade. As pessoas dependem, ele dá uma falsa segurança, na verdade, né? Essa falsa segurança. Eu tenho os amigos que eu quero, que eu comando, porque as pessoas estão ao meu redor, então é uma falsa segurança. Ele camufla a essência da pessoa. A pessoa se esconde no dinheiro. Nem ela sabe que ela é algo muito maior que o dinheiro dela. Nem ela sabe que ela é uma pessoa maravilhosa por dentro. Mas ela não conhece isso, porque ela só conhece o dinheiro dela. E daí ela acha que as pessoas estão com ela pelo dinheiro, não por aquilo que ela é. Por isso do apego a tantas coisas, né? A querer ostentar, querer mostrar para as pessoas. E é isso que muitas vezes, hoje eu falo assim, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas se ardem de ciúme por uma vida que é irreal. As pessoas ficam lá nas redes sociais olhando, o outro viajou, o outro comeu a comida. Às vezes é o ângulo de uma foto, de uma coisa que vai gerar nos outros. As pessoas já estão falando, não, deixa eu postar essa foto aqui para ver os ciumentos de plantão. Mas é porque a pessoa também é. Então ela já está esperando provocar o ciúme no outro. É porque ela não tem essa segurança dentro dela. É aquilo que você acabou de falar, eu já quero provocar um outro. E as pessoas estão vivendo esse círculo vicioso de viver de aparência, para provocar no outro, para mostrar para o outro. Quer dizer, é porque isso não está resolvido dentro dele, né? Pode estar brigando. Eu sempre dou exemplo que retiro de casais é sempre uma bênção, mas você encontra muitas coisas assim. Os homens, eles têm parece que a mulher tem mais facilidade para falar, mas quando o homem vem falar, ele fala do fundo da alma. Ele vem, coloca realmente. E ele fala assim, nós vivemos de aparência porque a minha mulher, ela acha que ela é minha dona, ela tem um ciúme possessivo e ela só quer ficar mostrando as coisas para os outros. É exatamente essa raiz que você estava falando, de provocar ciúme para as outras pessoas. Que morro de inveja, eu tenho um casamento perfeito, maravilhoso, mas quando na verdade está tudo cracumido, está tudo podre, e a pessoa não para olhar para a realidade da vida dele e dizer, eu preciso tratar isso que está aqui dentro de mim. E para você ver, né, Neide, daí a pessoa tá podre por dentro, mas ostenta alguma coisa e o ciumento e o invejoso querem o que aquela pessoa tem, e o que aquela pessoa tem é uma podridão dentro dela. É isso aí. E não valoriza, hoje o que eu vejo, as pessoas não valorizam aquilo que eles têm, só olhando para o que o outro tem, o tempo todo. Por isso que quando você me enviou a arte da live de hoje, eu falei, é essa dos peixinhos. Eu achei perfeita. Eu até queria que vocês falassem dessa arte, que eu achei assim perfeita. Sempre um olhando para a vida do outro, um olhando para a vida do outro, não olha para a sua. Não vê as graças, as bênçãos que Deus está dando para a tua vida. Isso, Neide, isso. As pessoas... Os talentos que tem, eu não tenho talento nenhum para cantar. Meu Deus do céu, eu não sei uma nota musical, sou um desastre. Não tenho o menor problema com isso, ótimo, eu dependo dos outros, eu não tenho problema de depender de ninguém. Eu sempre falo isso. É isso que nós temos que compreender. Não me falta dom algum, mas que maravilha que é eu depender de um ministério de música. Né? Com certeza. Olha que lindo ver florescer os outros talentos, as outras pessoas crescendo, as outras pessoas. Eu fui um ano retrasado, ou passado, estou meio perdida na pandemia, pregar no Santuário de São Miguel Arcanjo. No dia 29 de todo mês tinha um grande encontro lá, e no dia que eu fui tinha 24 mil pessoas lá. No domingo pela manhã, que era o dia 29, na pregação da manhã, na condução da oração, eu chamei uma filha espiritual minha, que
estava começando a caminhar, falei, fiz sinal para ela, vem para frente, pega o microfone e me ajudar a rezar. E ela veio me ajudar. Quando terminou, eu tive várias pessoas mandando mensagem no meu celular, dizendo assim, meu Deus, você é louca? Como você coloca essa menina para ajudar a rezar? Quer dizer, é um ciúme, é uma inveja, é uma coisa terrível, é terrível, é aquele ciúme. Não, tudo bem, você quem sabe o que você está fazendo, mas eu não faria isso. Quer dizer, por quê? Por que você não faria isso? Porque quer dizer, tem 24 mil pessoas. Se Deus falou, vai vir rezar sim. E não tem nada de mal nisso. Quer dizer, as pessoas permitem que esses sentimentos vão dominando elas, que elas vão... E isso não fica dentro, isso derrama. É o evangelho de hoje, Jesus dizendo assim, o que contamina o homem não é o que está fora, que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Né? Aquilo que está lá dentro do coração, que vem vindo para fora. Mas por que a pessoa chega num grau de inveja desse, de chegar ao ponto de ver uma pregação através de uma rede social, né, de acompanhar na internet e mandar mensagem lá no encontro, horário de almoço, eu já estava recebendo mensagem dizendo assim, meu Deus, como você faz uma coisa dessa? Quer dizer, que ponto que chega, né? Porque isso foi, ao invés de ser eu olhar para dentro de mim, silenciar e verificar dentro de mim o que é que eu estou fazendo. Será que eu não estou como eu não estou tendo as mesmas atitudes que os filhos de Jacó, né? O Josézinho que está lá pequenininho, começando a crescer, começando a florescer para a graça de Deus, eu já quero dissipar, vamos vender, vamos jogar na cisterna, vamos fazer qualquer coisa, vamos matar para tirar do nosso caminho. Então, esse ciúme é que nós precisamos reconhecer, mas que raiz que é esse sentimento, né? Onde que está a raiz desse sentimento? Ela está aonde? Ela está dentro de um dos pecados capitais. O ciúme está dentro da inveja, intimamente ligado à inveja. Ele vai crescer, ele vai começar no ciúme, vai crescer, vai tomar proporção e vai chegar na inveja, né? E eu quero trazer aqui a fala de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim que a inveja é o caruncho da alma que reduz tudo ao pó. Olha só, vou até anotar aqui. E ele diz isso, então nós temos que buscar lá nos ensinamentos, aquilo que eu dizia antes, se você tem que ler alguma coisa, meu irmão, minha irmã, leia o que vai edificar a tua vida. Leia, vai ler um pouquinho, vai ler sobre Santo Agostinho, vai ler. Eu dizer para você, de repente, entrar na Suma Teológica de Santo Agostinho é uma loucura, né? Mas procure pelo menos ler, procure o que Santo Agostinho, vai lá na internet, usa o teu tempo para boas coisas, o que Santo Agostinho diz a respeito da inveja. E veja onde vai parar o ciúme. Veja onde vai parar. Não vai apimentar o teu matrimônio. Não é bonito sentir ciúme de pai e mãe. Irmão que fica sentindo ciúme de outro irmão, isso não é bonito, não. Tem gente que fala assim, é normal os irmãos sentirem ciúme. Não é, não. Não é. Não tem. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, minha amiga. Assim, o ciúmes, ele é um sentimento, assim, que destrói a pessoa, né? Porque, veja, enquanto a pessoa tá olhando para o outro, tá desejando ser o que o outro é, ou ter o que o outro tem, ele não olha para si, ele perde tempo, a vida tá passando e a pessoa não está olhando para si, é como se a vida tá passando em branco. Tá passando em branco, ela tá com a cabeça voltada para os outros e não para si. E nós temos que olhar, gastar a nossa vida com os nossos dons, com os nossos talentos. Então, assim, o que eu gostaria de colocar também, assim, Neide, todo ciumento é uma pessoa insegura, né? Porque não acredita em si. Tem um autoconceito muito negativo de si. Então, é aquilo que você começava dizendo, que, vamos dizer assim,
O conceito de ciúmes, que você disse lá, o conceito grego de ciúmes, né? Ele até é positivo, porque é um cuidado, é um zelo. Mas tem um momento que ele passa a ser patológico, porque é posse, né? Então isso é uma coisa. Os ciúmes, isso eu diria assim, que é um sentimento psicológico, que as pessoas querem ser exclusivas, querem se sentir amadas com exclusividade, né? Então, isso é uma coisa. A inveja é quando a pessoa quer o que o outro tem, deseja o que o outro tem e tem... Ser o outro. E é um... Até ser o outro. Isso. Ele esquece que ele tem uma vida, ele quer ser o outro. Isto. Ele não quer simplesmente só as coisas, mas ele deseja, é isso, né, Lisiane? Eu quero ser, nossa, agora eu começo a sentir inveja da Lisiane, não, eu quero ser a Lisiane. Isso leva, esse não tratar vai ao extremo, não vai? Exato. E aí, assim, ó, o invejoso, ele tem um desgosto pela felicidade e a prosperidade do outro, ou pelo conhecimento do outro, ou pela sabedoria do outro, e ele se alegra com a derrota do outro. Então eu diria assim, ele tem um prazer com a derrota do outro. Eu diria assim, ó, que o invejoso, ele é um ciumento maldoso. Porque ele ali tem uma perversidade. É grave isso, porque tem um problema de caráter junto com o invejoso, tá? Porque é uma maldade, um transtorno de personalidade também, porque é uma pessoa de dupla face, é uma pessoa dissimulada, porque na tua frente ela é uma coisa e daí nas tuas costas ela é outra. Ela vai dizer assim, o cabelo da Neide é tão bonito, mas a Neide não fala bem, porque a Neide, mas o cabelo da Neide é legal, mas olha o que a Neide... Isso exemplo que você deu da oração, que você chamou essa pessoa, porque o Espírito Santo te suscitou, a outra foi falar um defeito dela, entendeu? O invejoso é maldoso, ele tem que denegrir a pessoa... Ele tem que humilhar a pessoa, ele tem que denegrir a pessoa, porque ele não é capaz de chegar onde essa pessoa chegou. Ele não acredita que ele tem capacidades. Então, em vez dele, essa pessoa que está no alto lá, diz assim, eu quero ser igual a ela, eu vou ter uma vida de oração para que eu seja chamada lá em cima também, para que o Espírito Santo me chame? Não, eu tenho que falar mal para derrotar essa pessoa, para a pessoa ser igual a mim. Eu tenho que olhar para as pessoas e ver as pessoas como um modelo. Dizer, puxa vida, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Ela vai ser um modelo para mim. Que bom, olha o esforço dela, olha o quanto que ela faz, olha o quanto que a Neide viaja, olha o quanto que a Neide reza. Eu não quero diminuir a Neide, eu quero rezar igual a Neide. Eu quero ter essa disposição da Neide, eu quero ter a energia da Neide para rezar. Eu não quero diminuir a Neide. Então o invejoso, ele é maldoso. Ele tem um pé de maldade, sabe? E aí que eu digo que é uma grande brecha para o mal. Porque o mal se aproveita dos invejosos para destruir as pessoas. Santo Agostinho diz que a inveja é o pecado por excelência. Por excelência, o pecado por excelência. Foi por inveja que Lúcifer inveja do homem, porque Deus amou o homem. Deus amou, mesmo na fraqueza, na limitação do homem, Deus amou o homem. Lúcifer, ele sentiu inveja do amor de Deus por nós e se revoltou. Exatamente isso. Por excelência. Porque ele queria ser Deus, não é? Ele queria ser Deus. E o invejoso é assim. Ele quer ser o outro e para ser o outro ele tem que denegrir o outro. Ele tem que humilhar a outra pessoa. Então isso é muito grave. A pessoa que faz isso, ela fala de si mesma. Sabe? A pessoa que tem que denegrir a outra pessoa, que humilhar a outra pessoa, isso é uma patologia, sabe? De maldade. E nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas, sabe, Neide? Elas são nossas inimigas, mas como diz, né? Tem que amar os inimigos, mas nós podemos ter reservas com elas. Se cumpre a palavra. Minha amiga, é nesse sentido que Jesus está falando. Amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. O
Senhor está falando exatamente disso. É disso. Você não pode desejar o mal para essa pessoa. Ah, Neide, mas daí, meu Deus, ela está na minha casa todo dia. Não. Aí você precisa ter um limite. Se você está vendo isso, você precisa pôr um limite. Porque a live da semana passada você precisa voltar lá e assistir. A amizade. A amizade verdadeira sabe os limites. Sabe valorizar, sabe os limites. Ela vai te ajudar. É essa a diferença. Um ciúme patológico, um ciúme doentio, né? Porque o patológico é um ciúme doentio mesmo. Esse ciúme, ele vê fidelidade em tudo. É aqueles relacionamentos que a pessoa não acredita no outro. O amigo está ali ajudando. Ah, mas ele está querendo alguma coisa, porque não é possível alguém ser tão bonzinho assim. A pessoa está se desponta, a pessoa ela vê fidelidade em tudo. O esposo sai de casa, e eu quero dar esse exemplo aqui de ciúme entre relacionamento de casais, porque eu atendo muitas pessoas e eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sei que o nosso tempo é sempre muito curto, mas a gente está aqui para ajudar. Então, nós queremos trazer um pouquinho essa dimensão. Aí fala assim, não, ela tem ciúme, eu controlo o celular do meu marido porque eu tenho ciúme, porque eu amo ele. Não, você controla porque dentro de você não tem segurança. Aquilo que a Lisiane falava, você tem algo que precisa ser tratado e resolvido dentro do teu coração. Aí você está deixando criar corpo, um sentimento ruim dentro de você, um sentimento de posse. Muitas vezes, no relacionamento de casal, o que é? É um sentimento de posse. Esse dia meu esposo dizia assim, amor, eu tenho assistido, ele disse alguns jornais, e ele disse, eu estou apavorado com a quantidade de homens que matam mulheres. É a quantidade de mulheres que matam homens. Os companheiros dentro de casa, que se relacionam. Ele falou, tudo bem, que de repente não são nem marido e mulher, né? Não são que... as pessoas, 30 dias conhecem uma pessoa que primeiro para sua casa para morar, isso é um absurdo. Não sabe nada da vida daquela criatura, conhece pela internet, sai daqui e vai lá para Fortaleza morar com uma pessoa que conheceu na internet. Misericórdia. Onde que está a prudência? Onde que está o mínimo de zelo que se tem que ter por si próprio? Então, acontece muitas coisas, mas tem muita gente que vai deixando criar corpo mal dentro de si, né? E chega a esses extremos. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós disso. Certo, só quero responder uma pessoa que fez uma pergunta ali, perguntando se é errado deixarmos de lado uma pessoa invejosa sendo de dentro da nossa família, né? Eu acredito que o que nós precisamos ter, às vezes não tem como você evitar um familiar, né? Mas tem como você ser mais reservado. Reserve, não fale das tuas coisas, não mostre as tuas coisas. Conversa as coisas triviais do tempo, do sol, da chuva, do Covid. Conversa sim, trata bem, seja cordial, bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Dá risada, mas não abra suas coisas pessoais, não conta os seus sonhos, não conta os seus planos. Se você vê que a pessoa tem essa dificuldade, nós temos que ser também espertos em não nos expormos. Nós não podemos nos expor para as pessoas. Isso que da live passada, né? A gente tem que ter reservas. Não é todo mundo que pode entrar na nossa casa. Não, nós não precisamos ser amigos de todo mundo. Nós podemos tratar bem, amar os inimigos, não quer dizer levar para dentro da nossa casa. Claro que não. Lógico que não, é tratar bem, é não fazer o mal, é não pagar o mal com o mal. Mas eu sou livre para escolher quem vem dentro da minha casa, eu sou livre para escolher com quem eu vou dar a mão e com quem eu vou abrir meu coração, né? Então isso a gente tem que ter prudência, o que é amar os inimigos? Amar os inimigos é rezar por eles e não fazer o mal para eles, e não desejar o mal para eles. Ok, já é grande coisa. Mas não é abraçar, ficar de beijos, não é isso. Afeto, Jesus tinha uns amigos prediletos dele, não é? Jesus também confiava em determinadas pessoas. Jesus confiava em João, em Marta, em Lázaro e Maria, que eram os grandes amigos dele, não é? E para
assim, há coisas que você não deve falar para ninguém. E você não deve nem falar quando você vai rezar. Você deve orar no silêncio do teu coração e deixar no coração de Deus. Quer dizer, nem tudo é para você falar para todo mundo. Isto! Ai, tem um invejoso ali na minha vida. Não, é que essa mulher tem inveja de mim, eu já percebi. Para que você está contando as coisas da tua vida para ela? Por quê? Né? Outra coisa, Neide, não falar das coisas da vida é evitar o sofrimento do outro também. Eu nem vou falar para que essa pessoa não sofra. Caridade. Caridade com o outro, inclusive, é caridade, né? Porque se a pessoa é segura de si, aí que está o autoconhecimento. Como é importante o autoconhecimento, Neide. Porque se a pessoa no autoconhecimento, ela resgata a autoestima. Ela descobre quem ela é na sua essência e ela vai ficar feliz com o que ela é e não vai desejar o que o outro tem. A pessoa vai ser plena do que ela é. Se ela sabe qual é o sentido da existência dela, a missão dela, poxa, olha o que eu li agora há pouco aqui. Olha só essa frase aqui, Neide, que você vai gostar. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Então, quanto mais nós vivermos uma vida espiritual, imbuídos de um sentido profundo do bem, de amar e fazer o bem para o outro, se eu estiver certa desse sentido, eu não vou necessitar o que os outros têm, porque nada de material nos sustenta de verdade. O nosso sustento, ele vem dessa plenitude de ser, não é no ter, não é o ter que nos faz. É a gente vivendo da nossa missão, e cada um tem a sua missão. Não tem como eu desejar a missão do outro, Neide, porque se eu tiver a missão do outro, não sou eu. Cada um tem a sua missão. Eu vou continuar num buraco, vou continuar num vazio se eu querer a missão do outro, se eu querer o dom do outro. Se eu quiser falar como a Lisiane fala, não tem como falar como a Lisiane fala, porque é o dom dela. Não tem como eu rezar como a Neide reza, porque é o dom da Neide. Mas eu posso encontrar um outro jeito de falar, de rezar, de fazer a missão acontecer. Com certeza. Tanto Agostinho, isso que você está falando, ele está intimamente ligado com o ensinamento de Santo Agostinho. Que ele diz assim, para combater o pecado, é necessário exercitar a virtude. Não tem como combater um pecado sem você exercitar a virtude. É, isso. Como é que você vai combater um ciúme, a inveja? O ciúme está dentro da inveja. Como é que você vai combater isso? A benevolência. Exercitando a virtude da benevolência. É isso aí. Não tem outro meio. E é inevitável que eu vou sentir, mas quando eu sentir, eu tenho que, é o autoconhecimento, eu tenho que reconhecer isso em mim. É aquilo que você começou essa live dizendo, não tem quem não sentiu, não existe isso. Todos nós já passamos por momentos de sentir ciúme, de sentir inveja, mas nós precisamos ter um autoconhecimento para nós reconhecermos isso. Para quê? Para me combater isso dentro de mim. Eu só vou combater quando eu reconhecer. E para reconhecer eu preciso ter um autoconhecimento daquilo. Neide, então, eu vou reconhecer dentro de mim. Eu acho que um outro remédio para os ciúmes e para a inveja é a gratidão. Eu fiz um vídeo e coloquei hoje lá no YouTube. Um vídeo, ficou muito legal, assim, porque eu dou 2 sugestões fundamentais para nós vivermos na plenitude, sobre a gratidão. Porque se eu sou grato, Deus vai fazendo pequenos milagres na nossa vida todo dia. Todo dia tem pequenos milagres. Seja a mensagem de alguém, seja um carinho de alguém, seja um favor, seja um sorriso de um filho, um favor. E aí, eu sou grata a isso, quer dizer, eu vou ficando plena. Olha quanta coisa boa que eu tenho. Eu reconheço as coisas boas do outro para mim, de Deus para mim, da minha vida, da minha saúde. Se eu começo a olhar para isso, agradecer o que está em volta de mim,
não é? Eu reconheço, eu sou plena, eu não preciso do que o outro tem, porque eu tenho tudo. Então, assim, ó, a pessoa escreveu ali, eu amo essa palavra, a gratidão, só que é uma palavra que tá tão vazia, tá tão desgastada, porque as pessoas usam ela para tudo. Gratidão é uma experiência profunda de atitude, de fé, de olhar, de ter gestos, de empatia. Empatia com aquilo que o outro está fazendo para mim, sensibilidade. Gratidão me sensibiliza, e a hora que eu me sensibilizo, eu me volto para o outro, eu me volto para Deus. E eu esqueço as coisas das outras pessoas. Se eu sou grata pela saúde, pela comida, alguém fez a comida para mim, alguém trabalhou para essa comida estar aqui, alguém me ajudou aqui, entende? A gente vai ficando farto de coisas que não dá nem tempo de olhar para o que os outros têm. Entendeu? Se eu sou grata, se eu tô cheia, se eu tô plena de um sorriso, de uma alegria, de uma saúde, da comida, do abraço, do carinho, da live, se eu sou grata por essa live, não é? Eu vou me enchendo, que eu não preciso de outras coisas. Isso mesmo, isso mesmo. Eu falo assim, ó, as pessoas falam assim, gratidão, gratidão hoje para tudo. Hoje eu falava isso lá, eu estava trabalhando na loja e eu conversava a respeito disso com uma pessoa. Fala assim, eu tenho muita gratidão a Deus, meu Deus, como Deus é bom. E daí vai lá na sua loja, eu tenho uma gratidão tão grande a Deus, que quer dizer, essa experiência profunda de estar cheio é um transbordamento, né? Isso! Da presença de Deus, eu transbordo aquilo que eu reconheço que Deus me preencheu, né? É dom de Deus, é graça de Deus, então eu transbordo isso. Aí eu não consigo entender a pessoa falando gratidão, gratidão. Gratidão a Deus, Neidinha. Ok, gratidão a Deus, e daí eu tenho dentro do meu local de trabalho uma imagem de Nossa Senhora, um Buda queimando incenso e mais uma planta para me proteger. Que gratidão é essa? Tá cheio do quê? Tá contaminado até a raiz dos cabelos, tá cheio de uma perturbação completa dentro de si e está transbordando o quê? É aquilo que você falou, papai banaliza, porque não sabe o que é verdadeiramente essa palavra. Hoje nós estamos vivendo as coisas numa superficialidade que ela dança de vômito. A gente se enoja. A verdade é essa. Outra coisa. Eu fico vendo as pessoas, eu falo assim, isso me enoja, porque não tem nada a ver com a verdade que realmente é aquilo. Mas gratidão é reconhecer de verdade e ter uma atitude de louvor, uma atitude de um abraço, uma atitude de mandar uma mensagem, uma atitude de dizer obrigada, que bom, que alegria. Expressar é experiência, é vivência. Gratidão é vivência, não é assim ficar com essas palavras vazias. Gratidão, gratidão, tá bom, gratidão do quê? E a vida não muda, né? É gratidão, mas tem inveja. É gratidão, mas tem ciúmes. É gratidão, mas quero do outro. É gratidão, mas denigre a imagem do outro. É gratidão, mas humilha o outro, não é? Então, assim, que gratidão é essa? Quem tem gratidão de verdade não fica olhando para o que o outro tem, porque tá pleno. Uma outra coisa também, Neide, que impede as pessoas de exercerem isso é porque as pessoas estão ligadas num piloto automático e num vício de reclamação. Elas reclamam de tudo e aí elas não conseguem enxergar as coisas boas da vida. No nosso dia a dia é cheio de detalhes, de coisas gostosas, de coisas boas. É recheado de coisa, de sorriso, de uma palavra amiga, de uma pessoa que chega, que você vai vendo os milagres de Deus. Minuto a minuto tem milagre de Deus, só que as pessoas não enxergam porque tudo reclama. Reclama porque choveu, reclama porque tem sol, reclama porque tem seca, reclama porque tem Covid, reclama porque não tem dinheiro, reclama porque... Sabe? E as coisas boas que estão aí, a vida não é só coisa ruim. Tem muita coisa boa e isso está impedindo as pessoas, camufla o bom, esconde o bom. Então é gratidão e olhar, reconhecer esses detalhes.
Ô, Neide, desculpa, não falei sobre o ciúme dos casais. Voltamos lá. Vamos falar um pouquinho deles, porque são muitas pessoas que me pediram a respeito disso. Tá. Então, eu queria que você retomasse um pouquinho e falasse. Certo. Então, assim, acho que é um bom assunto para nós continuarmos, talvez, na outra live, né? Eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor nós deixarmos para a semana que vem nós falarmos isso. Dessa dimensão de ciúme entre o relacionamento entre marido e mulher, entre o relacionamento familiar dentro da casa. Eu acho que nós podemos continuar, porque nós já estamos finalizando a live, não vai dar tempo de colocar como deve ser colocado. Então, nós vamos fazer na semana que vem, nós continuamos. Ei, pessoal, não aguentei, vou parar. Alguém falou aqui, vocês duas precisam organizar um retiro sobre esse assunto. Olha, eu vou falar uma coisa. Nós estávamos organizadas em vários encontros que eu estaria sendo que a Lisiane ia. Encontro para mulheres e encontros que nós já estávamos nos organizando, né, Lisiane? Mas não se preocupem que vai ter. Tá? Vamos avisar, né, Lisiane? Vamos fazer barulho, né, Neide? Vamos fazer barulho. Vamos poder viver da graça de Deus, que é isso que a gente quer. A gente está aqui para ajudar. Esse é o desejo do nosso coração. Agora eu quero, para nós finalizarmos, eu quero dizer assim para você, como que combate o ciúme e a inveja? Vamos lá. Ensinamento agora, caneta e papel na sua mão. Vamos lá. Tomar espiritualmente, eu estou falando aqui, nós sabemos que há momentos na nossa vida que, como missionário, já chegou um momento da minha vida que eu tinha vontade de rasgar minha agenda. Eu passei 2 dias que eu tinha vontade de cancelar todos os meus encontros e eu não sabia de onde que era aquilo. E eu não conseguia rezar para combater aquilo. Era uma coisa tão forte, mas tão forte que eu tinha vontade de rasgar as folhas da minha agenda e dizer, acabou, esse ano eu não saio mais, não quero saber. Era uma opressão tão grande. De inveja. Preguei no meu grupo de oração, cheguei na minha casa, entrei com o carro na minha casa e comecei a chorar. Me debrucei no volante e chorava. Tocou meu telefone. Eu desci com a bolsa, peguei a bolsa, telefone tocando, atendi o telefone sem ver quem era. Irmã Zélia. Irmã Zélia disse, oi meu amor, tá tudo bem? Que a irmã não liga. Quando ela liga, Deus falou. Algo vai virar. Ou ela quer que você vá para o encontro, ou alguma coisa. Ela falou, tá tudo bem? E eu falei, mais ou menos. E ela disse, já tá querendo rasgar as folhas da agenda? E começou a rir. E eu falei, irmã, como que você sabe? Ela falou assim, 2 litros de água benta por dia, oração de Santo Agostinho. E claro que eu sabia disso. Tem remédio. E eu sabia, mas na hora some, porque a opressão é tamanha que você fala assim, meu Deus, agora o que eu faço? Tu fica ali, é uma força opressora que parece que nos paralisa. Você se sente engessado, paralisado, não consegue caminhar, não consegue pensar. As linhas de raciocínio ficam todas perturbadas. Eu comecei a chorar no telefone. Ela falou assim, escutou? No mínimo 30 dias. 2 litros de água benta, todo dia oração de Santo Agostinho contra a inveja. Todo dia acordava cedinho. Segundo dia já não tinha mais. Então passa para nós a oração aí. Amanhã eu posto a oração de Santo Agostinho lá. Tá bom. Vou postar para todo mundo. E precisa fazer, pelo menos uma vez por mês, faça isso. Tomar água benta, acho que todo mundo toma. Todo dia, né, Neide? Todo dia. O ideal seria todo dia mesmo a gente fazer essa oração. Mas eu já falo uma vez por mês, porque eu sei que às vezes a pessoa tem as orações que ele faz eu mesma. Eu tenho uma disciplina oracional. Então, há combates que eu faço, que eu fico, os meus horários, fora o meu horário de trabalho, praticamente ficam tomados pelos os horários de oração. Então, mas é necessário fazer, gente. Não pode, missionário não fica uma semana sem fazer. Jamais, porque já sabe que vai ter problema.
difícil dessa força opressora do mal. É. Então, quando eu me apercebi daquilo, a irmã falou, provavelmente a bonitinha aí tá sem rezar, né? Não tá fazendo oração de Santo Agostinho. Eu falei, é verdade. Ela falou, mas tudo bem, o Espírito Santo é tremendo, que ele avisa e a gente liga e dá um sinalzinho e você vai rezar. Eu falei, tá bom, tô rezando aqui pra você. Pronto, foi embora. Então veja, Neide, o remédio, oração de Santo Agostinho, água benta, gratidão, reconhecimento e parar de reclamar. Parar de reclamar, é isso aí. Então, meu irmão, minha irmã, nós queremos louvar, bem dizer a Deus por você estar nessa live conosco. Eu tenho certeza que para mim foi um crescimento muito grande, porque a partilha nos faz crescer. Eu tenho certeza que para vocês também. Eu quero louvar e bem dizer a Deus Todo-Poderoso por cada pessoa que entrou nessa live, por cada um que nos acompanhou. Quero dizer para você, semana que vem nós voltamos e eu quero convidar você a nós fazermos a oração por excelência de louvor, a oração do Magníficat. E nós vamos dizer como Nossa Senhora: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. Ô Neide, essa é uma oração de consolo, não é? Consolo para os humildes, consolo contra os invejosos, não é? Isso mesmo. Que Deus nos abençoe. Está encerrando a nossa live. Quero agradecer, Elisiane. Te amo, minha amiga. Também. Deus abençoe. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um beijo em todos. Sempre seja louvado, amado e respeitado. Amém. Testemunho da nossa vida. Amém. Amém. Beijo no coração. Vai ficar gravada a live, pessoal. Pode ficar tranquilo. Deus abençoe. Até as 3 da manhã. 3 horas da manhã, vigília. Neidinha vai estar lá. Quem quiser, entra lá e vamos rezar junto. Amém? Amém. Beijo no coração.